Boa noite, seja bem-vindo a mais um especial Autárquicas 2013. Luís de Sousa é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Baião. Licenciou-se em enfermagem e é o nosso candidato de hoje. Boa noite, Luís, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O que é que o PSD tem para oferecer e para mudar em Baião? Olha, em primeiro lugar, Daniela, agradeço a disponibilidade e o convite que me fizeram para participar no vosso programa. Que desde já dou os meus parabéns, porque é uma forma das pessoas conhecerem e passarem a conhecer o programa e o pensamento dos candidatos às câmaras municipais. Concretamente em Baião, o que é que eu lhe posso dizer? Em primeiro lugar, dizer-lhe que o Concelho de Baião é um concelho riquíssimo em termos daquilo que é do mais natural que nós podemos esperar num concelho rural. Tem potencialidades extraordinárias que, no nosso entender, estão subaproveitadas. E, portanto, o Partido Social Democrata, conhecendo a realidade do concelho, conhecendo também as necessidades que as pessoas nos vão apresentando na rua, que nos vão apresentando ao longo do tempo, nas suas conversas, nos seus desabafos, percebemos que a realidade de vida dos baionenses não é nada semelhante àquilo que é, muitas vezes, a imagem que é passada para o exterior da evolução, do crescimento sustentado do Concelho de Baião. E, portanto, há preocupações maiores que têm a ver com o emprego, que têm a ver com a dinamização local, que tem a ver com o crescimento das empresas, com a instalação de empresas, com o crescimento demográfico, que é uma das nossas preocupações, porque o Concelho de Baião tem sido largamente prejudicado com a saída de pessoas para fora à procura de novas oportunidades para poderem viver. E, portanto, em suma, as nossas preocupações fazem-se sentir nestes aspectos. Eu estou em Baião há 16 anos a viver, filo por opção pessoal. A minha esposa é de Baião. Fui para Baião na perspectiva, e a essa altura, de sentir que havia oportunidades de um futuro melhor e promissor em Baião, não só para mim, mas do próprio concelho. E essa perspectiva foi-se apagando no tempo. Hoje não é isso que se vive em Baião. Hoje as pessoas têm de sair de Baião, efetivamente, para procurar emprego, para poderem constituir as suas famílias, para poderem, enfim, dar significado à vida que qualquer um de nós, cidadão comum, se propõe fazer. Há um desenraizamento grande no seio familiar, que passa por terem os pais ausentes, as mães dedicadas aos filhos, e, portanto, não há aqui uma estrutura que se está a fazer da forma mais adequada, e nós temos que criar estratégias políticas que contrariem este fator, e temos condições no Concelho de Baião para contrariar isto tudo. É preciso que deixemos apenas de falar do que é preciso fazer e passemos aos atos, e passemos a concretizar no terreno o investimento certo, de forma estrategicamente montada, para que o Concelho, no curto e médio prazo, possa desejar e possa vislumbrar no horizonte que há sustentabilidade, que há crescimento, que vale a pena viver em Baião e que se pode constituir uma família, crescendo com ela e perspectivando até que os nossos filhos possam vir a ter um futuro trabalhando na sua terra, trabalhando em artes e ofícios da terra, em empregos proporcionados pela própria terra. E, portanto, é isso que nos entristece, é vermos muitas vezes um concelho definhado, se me permite, porque não há estratégia e porque as medidas que são utilizadas para o concelho são medidas, no nosso entender, avulsas, que não têm um resultado final que seja satisfatório para a vida das pessoas. Então, na prática, o que é que o PSD propõe para Baião, para mudar esses pontos menos bons que acabou de focar? Daniela, o Concelho de Baião nós temos que, em primeiro lugar, olhar para o Concelho que pretendemos assumir como responsabilidade de gestão e perceber o que é que Baião tem para oferecer que possa garantir este crescimento. E Baião, no nosso entender, só pode fazê-lo por duas vias. A primeira, pelo setor agropecuário. Tem um território vastíssimo, um território riquíssimo, inexplorado praticamente. É explorado apenas para uma economia de subsistência, por pessoas que até nem se dedicam muito ao setor agrícola. Eu costumo dizer algumas vezes que Baião deve ser encarado quase como um território empresa, porque tem
no seu espaço, condições para criar sustentabilidade, criar emprego através deste setor, ganhar dimensão e escala e poder ser sustentável para ele próprio, internamente, e poder até ganhar escala para poder colocar os seus produtos fora do Concelho de Baião. E esta é uma das nossas preocupações. Mas convém dizê-lo que nos últimos anos, enfim, com a liderança do Executivo que está neste momento em funções, começaram a falar agora da questão da agricultura, do setor agroalimentar, mas como lhe dizia há pouco, falar não chega, temos que passar aos atos. E a única forma de o fazer, e ainda por cima num contexto nacional em que nós estamos inseridos, é importante que o município, que tenha uma condição estrutural e de gestão capaz de o fazer, seja o parceiro principal dos agricultores. Não se ponha à margem deles, criando este ou aquele subsídio de apoio para quem produz ou não produz, mas o município tem que, se acha e se tem em mente que este é um dos setores a desenvolver, este é um dos setores que pode nos dar crescimento e pode nos dar sustentabilidade, pode nos gerar emprego, então há que apostar nele como parceiro principal desta área de negócio. E só assim é que nos revemos que haja crescimento no médio prazo. Por outro lado, isso me permite aproveitar muitas vezes as dinâmicas próprias que existem de algumas instituições que já o vão fazendo também quase como uma área de subsistência, aproveitar a economia social para lhes poder abrir portas a outras funções, em que eles próprios sejam parceiros do município para criarem a tal empregabilidade, sendo parceiros connosco nesta área, neste setor agropecuário. Por outro lado, temos o setor do turismo, que é, enfim, deve ser a bandeira deste concelho. Nós olhamos para o Concelho de Baião e, olhando para o seu território, temos que perspectivar quais são as zonas do concelho que merecem ou que devem merecer uma grande preocupação da nossa parte em termos de investimento, para criar as condições para que seja possível ser atrativo ao investimento privado, a empresas privadas que queiram dinamizar também o Concelho de Baião. Não vale de nada ficarmos à espera que as coisas aconteçam. E este é um mal do nosso país, aliás. Muitas vezes nós estamos aqui, ficamos a olhar para aquilo que se passa à nossa volta e vamos ficando à espera para ver quando é que as coisas acontecem. Nós temos de ser, a política hoje em dia tem de ser diferente. Até há uns anos esta parte, ser autarca seria investir em obra, investir em edifícios, no espaço territorial propriamente dito, e ter esta função quase de gestão corrente do território. Hoje, um autarca, e uma Câmara Municipal neste caso concreto, tem de ser interventiva na gestão, pelo menos das áreas que se pretende criar crescimento, e investir nelas. E investir de forma séria, estratégica, sustentada, com o pensamento no futuro do seu concelho. E não é isso que tem passado. Eu dou-lhe um exemplo. Nós temos serras e temos rio. Temos 3 serras em Baião, mas delas posso destacar a Serra de Castelo, a da Baboreira e a Serra do Marão, que são espaços que devem ser considerados como alavanca do crescimento do Concelho de Baião. Nós precisamos de investir neles, por forma a criar dinâmicas próprias nessas serras, que tragam aquilo que toda a gente está à espera. Eu tive um encontro há dias com interlocutores do turismo rural e fiquei preocupadíssimo quando eles dizem, bom, nós fizemos um investimento, nós temos o espaço disponível para arrendar a quem nos queira visitar, o problema é quando queremos dar-lhes alguma coisa para fazer quando estão no Concelho de Baião. E esta é a preocupação. Então, em que é que sugere que se aposte para atrair pessoas para Baião? Quais são as alternativas? Nós, ao nível do turismo de natureza, nós temos vários espaços que devem ser aproveitados e deve ser criado o tal interesse
de atratividade, para que haja o desenvolvimento e o crescimento de novas empresas que possam dinamizar no concelho atividades, como são os percursos pedestres, como são as ciclovias, como são o turismo com veículos motorizados, nas serras. Temos que aproveitar o património edificado que temos que aproveitar as condições naturais que temos. Dou-lhe o exemplo da Serra de Marão. A Serra de Marão é tipicamente um espaço onde nós temos muito calor no verão e muito frio no inverno. Nós temos que aproveitar essas condições. Nós temos que olhar para elas e perceber o que é que se pode fazer neste espaço que possa traduzir-se em atividade empresarial, em atividade de crescimento que capte o interesse e a curiosidade dos nossos turistas. É a única forma de o fazer. E, portanto, o município tem de decidir de uma vez por todas fazer o seguinte: ou investimos a criar infraestruturas de base para que os investidores privados queiram vir explorar este território por forma a dar dinâmicas ao concelho, ou então fica sempre a Serra de Marão tal qual ela está, que é lindíssima, mas começa também a definhar pela falta de população lá existente. Por outro lado, temos 30 km de rio Douro, eu dou-lhe um outro exemplo que me magoa bastante, quando nós olhamos para o espelho d'água que temos no Rio Douro. Ainda há um mês atrás, mas isto acontece várias vezes durante a semana, atracou uma embarcação com 150 pessoas para visitar Rezende, que é o concelho vizinho de Baião. Lá podem atracar grandes embarcações, no nosso lado não podem, porque não têm condição para o fazer. E as pessoas, quando chegaram ao município, já tinham preparado um roteiro de visita a vários espaços desse concelho, onde foram, naturalmente, por um lado, conhecer, e depois o conhecer significa passar essa mensagem e a imagem que se fica desse concelho para fora, atraindo novos visitantes, e, por outro lado, gastaram o seu dinheiro, naturalmente, no comércio local, naquilo que é tradição daquele concelho. E nós ficamos do lado de cá a ver as coisas acontecer e não poder fazer nada. E desde já lhe digo que tinha sido iniciado um investimento por parte do Executivo do Partido Social Democrata anterior, pela mão do Dr. Emília Silva, na zona de Ribadouro, com umas casas que foram preparadas para podermos comercializar o artesanato, os produtos gastronómicos, etc., a quem chegava a Baião. E neste momento, se fizer um retrato daquilo que temos em Ribadouro, que deve ser considerada como uma porta de entrada do concelho de Baião, estão literalmente ao abandono, vandalizadas, e aliás até o próprio cais tem a sua madeira já em estado de degradação tal que envergonha quem chega a Baião. Além do turismo, que outros domínios é que se podem desenvolver em Baião? Quais são as prioridades de desenvolvimento do concelho, na sua perspectiva? Olha, olhando para aquilo que se está a passar no concelho, nós temos de ter grandes preocupações com aquilo que é o crescimento demográfico. Como sabe, em Baião foram feitos, nestes últimos anos, investimentos na área da educação, em termos de edificação de novos centros escolares. Mas a pergunta que se coloca é, bom, nós podemos ter extraordinários edifícios, ou grandes ou pequenos edifícios, mas se não tivermos crianças para estudarem nesses edifícios, não faz sentido. Se não tivermos famílias a viver que possam aumentar a natalidade em Baião, também não faz sentido. E, portanto, o crescimento demográfico também é uma preocupação, porque sem pessoas, sem gente a viver em Baião, e permita-me só fazer o registro de que nós, de 2001 a 2011, perdemos cerca de 2.000 pessoas, e de lá para cá, só no último ano, estima-se que andem entre as 500 e 700 pessoas que saíram do concelho de Baião à procura de soluções de trabalho para poder sustentar as famílias que se fizeram fixar no concelho e que não perspectivam uma solução no médio prazo. E, portanto, olhando para isto, há uma preocupação que nós temos que tem a ver com a área social, com a área de investimento na área social, mas que neste momento tem de ser olhada sem qualquer critério demagógico, mas contribuindo para que se reduza
as dificuldades das famílias naquilo que são as despesas maiores que elas encontram no seu início de vida e na sua instalação de vida. Dou-lhe 2 exemplos de 2 medidas que serão criadas com a assunção da responsabilidade por parte do Partido Social Democrata, pela minha parte, na Câmara Municipal. O nascimento. Nós temos que estimular o nascimento, a natalidade. E, portanto, apesar desta solução não ser uma solução que resolve o problema da natalidade ou que possa estimular, de alguma forma, o boom de crescimento da natalidade, ajuda a que haja pelo menos um incentivo a que no primeiro ano de vida os pais possam, pelo menos, aquelas que são as despesas maiores, que são as despesas com os bens de primeira necessidade com uma criança, sejam elas o leite, sejam elas as fraldas, sejam elas o carrinho de bebê, sejam elas as vacinas, que são caríssimas no centro de saúde, aquelas particulares que se têm que pagar à margem do Serviço Nacional de Saúde, possam utilizar esses fundos que nós vamos criar de incentivo à natalidade. E vamos criar um fundo que, por cada criança nascida, os pais têm uma bolsa financeira de 1.000 euros por criança, que podem utilizar na compra destes bens de primeira necessidade para aquela criança. Só tem uma condição, é que este dinheiro, e aqui é que se desvirtua a questão da demagogia, é que este dinheiro tem que ser utilizado em comércio do Concelho de Baião. Portanto, as faturas que são compradas, as pessoas têm aquele valor, que sabem que podem resgatá-lo, passa a expressão, à medida que vão gastando, e compram no comércio local e depois vão à Câmara Municipal com a fatura que faz prova da compra daquele equipamento, daquele bem. O dinheiro só é devolvido se o produto tiver sido comprado em Baião. Exatamente, e vai sendo devolvido à medida que eles vão apresentando as faturas. 1.000 euros não é nenhuma fortuna, como é óbvio. É um incentivo, pelo menos à perspectiva de que nós estamos preocupados com o crescimento da natalidade. É fundamental ter crianças a nascer em Baião. Por outro lado, esta não é uma medida isolada que fica apenas e só na natalidade. Tal é a nossa preocupação com a questão do acompanhamento que deve ser dado no crescimento das nossas crianças. E, portanto, vamos acompanhar também isto e assumimos já que até ao 6º ano de escolaridade, aquilo que são livros escolares e manuais escolares básicos de apoio ao ensino serão por nós assumidos integralmente, comprados em Baião, mais uma vez, e entregues às famílias para que eles possam deixar de ter essa preocupação, pelo menos até aquele 6º ano de escolaridade, isto numa primeira fase, porque, como devem perceber, só depois de estarmos efetivamente dentro da Câmara Municipal e percebermos a dimensão das suas restrições financeiras é que podemos abarcar outras, porque a nossa pretensão, desde que seja ensino obrigatório, deve ser o município que deve criar estas condições para as famílias viverem melhor e não passarem por esta dificuldade que é, permita-me só este desabafo, eu tenho 3 filhos de Baião e custa imenso nós muitas vezes olharmos para algumas crianças e elas não terem o livro que o outro colega da carteira tem, não terem aquele manual que ajuda ao auxílio do ensino. É preocupante saber que eles não têm isto e que depois em casa naturalmente perguntam porquê aos seus pais e percebem que não há condição para poderem ter o mesmo que os outros têm. Portanto, se este ensino é obrigatório, nós vamos proporcionar às crianças a igualdade em termos de condição para poderem chegar onde elas quiserem chegar. E este é um compromisso nosso. Depois, vamos também criar incentivos de taxas de apoio a novas famílias que queiram vir residir em Baião. Estas condições também já são atrativas para quem vive num concelho ao lado, Marcanavês, Rezende, Amarante, eventualmente. Temos que criar condições de atratividade para que haja novas famílias a querer vir viver para Baião. E com estas condições como esta e como outras que se podem utilizar, eu dou-lhe o exemplo da baixa de alguns impostos que não são significativos em termos de receita da Câmara Municipal, concretamente, por exemplo, o incentivo da taxa de licença de construção, que teimam em manter uma redução de 50% sobre essa taxa de licenciamento, mas não faz sentido. Faz sentido é que se queremos ajudar efetivamente a que as pessoas venham construir para Baião e possam viver para Baião, apesar das dificuldades financeiras que não atraem neste momento muita gente a construir, mas temos que, pelo menos durante algum tempo e durante um período de crise que é maior, ou no início de vida de novas famílias, isentar estas pessoas desta taxa de licenciamento. Não é uma receita significativa, como disse, e simultaneamente
cria um espaço, pelo menos de abertura, que as pessoas possam sentir-se atraídas a investir e a construir em Baião. Soube que foi vereador não executivo da Câmara de Baião no passado. Em que é que isso ajudou a conhecer a realidade do Conselho e talvez até aceitar o convite para ser Presidente de Câmara, para ser candidato à presidência da Câmara? Olha, o meu percurso na política é um percurso engraçado, se me permite. Eu cheguei a Baião, como lhe disse, há 16 anos. Fui convidado para participar numa junta de freguesia, e fui vogal numa junta de freguesia, e depois fui convidado a estar na lista de candidatos à variação da Câmara Municipal, pela mão do executivo da doutora Emília Silva, nessa altura. Estava em 6º lugar da lista de vereadores e acabei por ficar a assumir a responsabilidade, desde o seu início, na variação. E filo, naturalmente, com nesse período, algum desconhecimento de como funcionava uma autarquia e qual era o papel efetivo de uma autarca. E fiquei, de facto, encantado por saber que nós podemos fazer a diferença se tivermos uma perspectiva tal qual é a minha, que é uma perspectiva de cidadania pura e dura. Eu sou enfermeiro, eu não sou político de profissão. E pretendo continuar a ser enfermeiro depois de assumir responsabilidades autárquicas, assumindo a presidência da Câmara, como espero vir a assumir. E é isto que é interessante, por essa experiência, passamos a ter o conhecimento de causa, de como é que funciona, como é que se faz um orçamento, como é que se prepara e projeta estratégia de futuro, como é que se faz o errado e o correto, como é que se percebe que uma nossa decisão pode influenciar o crescimento ou não do Conselho no futuro. Portanto, toda essa envolvência, toda essa experiência que vivi nessa altura, e já depois disso estive um ano a substituir um colega do Partido Social Democrata na Câmara Municipal, dá-nos essa experiência que nos deve ser também exigida, para percebermos até que ponto é que nós devemos, primeiro, conhecer a realidade do Conselho, perceber onde é que deve haver investimento, perceber o que é que podemos fazer para melhorar a vida das pessoas e, simultaneamente, podermos abraçar um projeto destes que, a mim, me honra pessoalmente, poder vir a assumir essa responsabilidade na Câmara de Baião, como cidadão, como lhe digo, representando o Partido Social Democrata, que é o partido onde sou militante, naturalmente, mas tendo, como aliás é visível aos olhos de quem quer ver, temos um conjunto de candidatos a juntas de freguesia que são, poucos até são militantes do Partido Social Democrata, são pessoas da cidadania, pessoas que se envolveram e que perceberam qual é a minha perspectiva de crescimento para Baião, abraçaram este projeto e temos, para além de serem jovens, são pessoas que estão disponíveis para transformar Baião no interesse das pessoas e não no interesse do candidato ou daquela pessoa que vai servir para ser candidato durante uns anos e depois possa usar isso como uma plataforma de crescimento para o seu futuro profissional na política. É um ato de pura cidadania e é este o registro que eu acho que deve ficar e que quero que fique na mensagem que passa às pessoas. Faço porque me recuso integralmente a ver um Conselho perder dimensão, definhar em termos populacionais, definhar ao nível empresarial e de negócios, perder emprego e, se nada for feito, desaparecer da sua função e deixar de ter aquilo que podia ter se todos olhássemos para o Conselho para servir as pessoas e não servir apenas os interesses políticos. Enquanto militante do PSD, porque esta aposta então em candidatos independentes? O próprio partido não consegue ter as pessoas certas? Não é essa a questão, repare. O Partido Social Democrata tem, tal qual o Partido Socialista em Baião, muita gente que milita no partido e que participa. Alguns deles não estão disponíveis por motivos de ordem profissional, outros não estão em Baião também, e não era essa uma das minhas preocupações. A minha preocupação base foi: o Partido Social Democrata é conhecido por ser um partido plural. É um partido onde as pessoas podem, não são seguidores apenas de um pensamento. As pessoas podem discutir a estratégia, podem definir caminhos diferentes, discuti-los e chegar a um consenso. Esta é a função do Partido Social Democrata.
no qual me revejo e no qual me orgulho de participar. Mas não tem que ser condição para representar o nosso partido, a nossa família partidária no Conselho. É indiferente para mim ter um candidato que seja oriundo de uma ideologia socialista, independente, Partido Comunista, não interessa. O que interessa é que seja a pessoa que serve o interesse das pessoas e que não se vá servir da política para si próprio. Este foi o nosso objetivo e por isso... Muito obrigado. Peço desculpa por interromper, mas estamos no fim do nosso programa. Hoje, Luís de Sousa foi o nosso candidato. Amanhã voltamos com um novo convidado. Boa noite.